Fala pessoal, esse aqui é o Projeto X, aquele que multiplica a sua chance de aprovação. Então a gente está aqui, mais uma vez, no X do Enem, agora uma questão de evolução. Pessoal, um tema que sempre tem caído aí. Então vamos ver a questão que ele falou pra gente aqui, ó. Alguns anfíbios e répteis são adaptados à vida subterrânea. Nessa situação, apresentam algumas características corporais, como, por exemplo, ausência de patas, corpo anelado que facilita o deslocamento do subsolo e, em alguns casos, até ausência de olhos. Suponha que um biólogo tentasse explicar a origem das adaptações mencionadas no texto, utilizando os conceitos da teoria evolutiva de Lamarck. Ao adotar esse ponto de vista, ele diria que, pessoal, vamos ver as opções. A gente vai ter que lembrar, primeiro, da ideia evolutiva e depois das teorias evolutivas. Pessoal, o que é evolução? Para a biologia, a evolução é um mecanismo que faz com que os organismos se modifiquem ao longo do tempo. Se você acredita em evolução, você acredita que os organismos se modificam ao longo do tempo. Só que eu preciso explicar de que forma essa evolução acontece. Então vieram algumas teorias para tentar explicar de que forma acontece essa modificação dos organismos ao longo do tempo. E aí, duas teorias ficaram muito famosas. A teoria de um francês, que é o Lamarck, que é o que ele está pedindo aqui nessa questão, e a teoria de um inglês muito famoso, o Charles Darwin, vai ficar conhecida como a ideia darwinista. E a ideia do Lamarck é a ideia lamarquista. Qual é a ideia desses teóricos? Eles vão falar o seguinte, ó, pessoal, se os organismos sofrem modificação, eu preciso explicar de que forma essa modificação acontece. O Lamarck vai dizer o seguinte, e o Lamarck vai ter uma genialidade muito impressionante, porque o Lamarck vai perceber a participação do meio. O Lamarck vai perceber que o meio, ele tem um papel nessa modificação dos organismos ao longo do tempo. Só que o Lamarck vai dizer o seguinte, ó, o meio determina as mudanças que os organismos vão ter. Ou seja, se eu me modifico em relação ao meio. Se o meio muda, eu mudo junto com o meio para quê, gente? Para me adaptar e, consequentemente, sobreviver àquela nova condição ambiental. Então você está vivendo no meio, para o Lamarck o quê? Todo mundo era igual, vivia naquele meio, se tem a população, ela é toda igual, e o meio mudou. Sei lá, ficou mais frio, ou ficou mais quente, a quantidade de água diminuiu, houve uma mudança ambiental. Os organismos, então, vão sofrer modificações, segundo Lamarck, eles vão se modificar para conseguir se adaptar àquela nova condição. E aí, dentro disso, Lamarck vai colocar dois postulados. A lei do uso e desuso, o que ele vai dizer? Quanto mais você usa determinada característica, mais essa característica se desenvolve. O desuso, quanto menos você usa essa característica, menos ela se desenvolve até o ponto dela poder até desaparecer. Essa ideia é lamarquista, beleza? Só que o Lamarck precisava explicar de que forma, quando você adquire uma característica, por exemplo, se a gente voltar no texto, você vai dizer o seguinte, os anfíbios e répteis eles eram subterrâneos. Então, ó, eles têm ausência de patas, eles têm o corpo anelado e até ausência de olhos. Como é que o Lamarck ia explicar isso? Ele ia falar o seguinte, embaixo da terra você precisa de olho? Então essa característica entrou no desuso, você não precisa dele, ela desaparece. Então, ausência de olhos. Agora, ter um corpo anelado, essa característica foi adquirida para quê? Para que esse cara conseguisse se locomover melhor, uso. Então, Lamarck vai postular isso, mas de que forma um indivíduo que adquiriu a característica ter ausência de olhos consegue passar essa informação para frente? Como é que nascem outros répteis e anfíbios também sem olhos? É o segundo postulado do Lamarck, que a ideia é o quê? Da herança dos caracteres adquiridos. Lamarck vai dizer o seguinte, se você adquiriu essa característica, ou seja, pela lei do uso e desuso, adquiriu a característica de não ter olhos, você vai transmitir essa característica aos seus descendentes. Beleza ou não? Então essa vai ser a ideia que o Lamarck vai deixar. E aí vai vir uma teoria de encontro à teoria lamarquista, que é a teoria antagônica a ele, que é a teoria darwinista. O Darwin ele vai ter alguns pontos que vão discordar dessa ideia lamarquista. Primeira coisa que o Darwin vai dizer. Lamarck dizia o quê? Todo mundo era igual, eu mudo, se o meio sofrer modificações, eu mudo junto com o meio. Eu vou perder os olhos porque eu não preciso mais, porque agora eu ando embaixo da terra. O que o Darwin vai dizer? Primeira coisa que ele vai dizer é o seguinte, ó, não é que todo mundo era igual, não é que todo mundo tinha olho e perdeu os olhos. Existiam indivíduos que tinham olhos e indivíduos que não tinham olhos. Beleza? Então, Darwin vai dizer que nas populações existe uma variabilidade.
Existe uma diferenciação entre os indivíduos. Não é que eles são todos iguais. Olha a diferença. Lamarck, todo mundo é igual. O meio mudou, todo mundo muda. Darwin, não. As mudanças elas já existem. Já existiam indivíduos com olhos e indivíduos com ausência de olhos e indivíduos que possuíam olhos. Existiam os dois tipos. E aí, quando esses caras, por exemplo, passaram a viver embaixo da Terra, por exemplo, a condição ter ausência de olhos é uma condição mais vantajosa. É uma condição que dá uma adaptação melhor a esses indivíduos. Por quê? Embaixo da Terra você vai precisar de olhos. Você vai precisar de estimular outros sentidos mais importantes do que a visão. Então Darwin vai dizer o seguinte: numa população existem variações nessas populações, e aí o Darwin também vai falar uma outra coisa. Ele vai dizer o seguinte, ó, as populações, o tamanho das populações, ele aumenta muito mais rápido do que a quantidade de alimentos. Na verdade, essa ideia não é darwinista. Darwin teve acesso ao ensaio do Thomas Malthus, né, a ideia malthusiana, e o Darwin vai falar o seguinte, pô, essa ideia é verdadeira. As populações, elas crescem, elas aumentam o tamanho populacional muito mais rápido do que a quantidade de alimentos. Então, vai chegar uma hora que vai ter mais indivíduos nessa população do que alimento. E aí, pessoal, se tem menos comida do que pessoas, essa galera vai fazer o quê? Competir. E nessa competição, quem sobrevive? Aqueles caras que têm características que conferem a eles o quê? Vantagem. Compara com Lamarck. Todo mundo era igual, eu mudei em relação ao meio. O meio mudou, eu mudo junto. Darwin não. As mudanças elas já existem. O que o meio faz é só uma seleção daqueles indivíduos que são mais bem adaptados àquela condição, que ele vai chamar de seleção natural. Então, segundo Lamarck, como é que o Lamarck ia explicar o fato desses indivíduos aqui terem ausência de olhos, terem o corpo anelado? Vamos tentar entender. Ele vai dizer, Lamarck vai dizer que as características citadas no texto foram originadas pela seleção natural. A gente acabou de ver que a seleção natural é a ideia darwinista, beleza? Então a letra A é errada. Letra B. A ausência de olhos teria sido causada pela falta de uso dos mesmos segundo a lei do uso e desuso? Lamarck vai dizer isso aqui, pessoal, que a ausência de olhos teria sido causada pela falta de uso dos mesmos segundo a lei do uso e desuso? Essa é uma ideia boa. Lamarck falava isso. Eu perdi os olhos porque eu não preciso deles. Lei do uso e desuso. Letra B pode ser a nossa resposta. Vamos ver as outras. Letra C. O corpo anelado é uma característica fortemente adaptativa, mas seria transmitida apenas à primeira geração de descendentes. Pessoal, Lamarck falava em características adaptativas? Não, Lamarck dizia o quê? Eu mudo para me adaptar. Quem falava em características que já existem e que podem ser muito bem adaptativas? Isso é a ideia darwinista. Letra D. As patas teriam sido perdidas pela falta de uso. Lamarck até pode ter falado disso. E em seguida, essa característica foi incorporada ao patrimônio genético, então transmitida aos descendentes. Pessoal, lembra, isso aqui, a gente está falando de século XIX, século XVIII, são teorias que a genética ainda nem tinha nascido, o cara não sabia sobre genes, sobre célula, DNA, então Lamarck não pode ter falado isso aqui, beleza ou não? Ele só falava que as características eram transmitidas. De que forma? Ele não sabia. Letra E. As características citadas no texto foram adquiridas por meio de mutações. Mais uma vez, pessoal, mutações, DNA, Lamarck não pode ter falado disso. E depois, ao longo do tempo, foram selecionadas por serem mais adaptadas ao ambiente em que os organismos se encontram. Essa letra E aqui, pessoal, é a ideia darwinista, você concorda? É a ideia de Darwin, só que com os conceitos atuais da genética. Essa ideia hoje é conhecida como neodarwinismo. Ou seja, você pega a ideia darwinista e aplica os conceitos atuais de genética. Então vamos lá. Segundo o neodarwinismo, as populações se diferenciam pelo aparecimento de mutações. Várias mutações aparecem nessas populações, mas que mutações permanecem? Aquelas que conferem vantagens de acordo com quem? Com o meio. Pessoal, nunca esquece disso. Não é você que decide se a característica é boa ou ruim, se aquela característica é bem adaptada ou não. Quem decide isso é quem? É o meio, através da seleção natural. Então, fica atento. Ideia lamarquista, ideia darwinista. Só para te dar um exemplo, você já deve ter ouvido falar, né? Ah, daqui a um tempo as crianças vão nascer sem siso porque o siso não serve para nada. Pessoal, essa ideia é de quem? É darwinista ou lamarquista?
Isso ela marca até a alma. Você concorda? Então, cuidado com esses conceitos aí. Eles têm que ficar bem claros para você conseguir responder esse tipo de questão. Ele sempre vai querer saber de você. Qual é a ideia do Darwin? Qual é a ideia do Lamarck? Sempre comparar essas duas ideias. Então, a resposta para a gente, letra B. A ausência de ódio teria sido causada pela falta de uso, segundo Lamarck, segundo essa lei do uso e desuso que ele postulou.